Vaidade cervejeira. Tá acabando com o hobby. Ô produção! Chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer, eu sou Marcos Câmara e o assunto de hoje, como vocês já viram aí, é sobre o maior problema do movimento cervejeiro caseiro. O maior problema de um cervejeiro caseiro, senhoras e senhores, é a vaidade. A vaidade cervejeira. É sobre isso que eu vou falar. Tô tomando aqui uma Stanjever, cerveja alemã de uma casa, um restaurante aqui de BH, restaurante alemão, fabrica a própria cerveja, Stanjever. Eu fiz o review dela, a degustação dela, tá aí, ó. Como eu gravo vídeo no mesmo dia, a gente grava 2 vídeos num dia, né? Então agora nós vamos falar sobre essa questão aí, essa questão da vaidade cervejeira. É um problema que afeta os cervejeiros caseiros. Principalmente cervejeiros que tem canais no YouTube. Cara, a coisa mais bacana que tem é os canais de YouTube. Né? Tanto faz de cerveja, de literatura, de música. Nós estamos falando aqui de cerveja. Né? Eu aprendi a fazer cerveja acompanhando os canais do YouTube. Canais que eu acompanho até hoje. Cerveja pra nós, meu irmão Shimaster, acompanho. O Elton Assis, acompanho. Deu uma parada no canal, voltou. Boteco do Tatu, cara que eu acompanho. Boteco do Júnior. Cerveja Fácil, lógico. Cerveja Fácil. O outro lá da Insumos do Vale, né? Cara, acompanho. Gente, é todos os canais cervejeiros que estão aí, todos. Eu acompanho. Dia da cerveja. Não dá pra falar o nome de todo mundo. Eu falei o nome aí dos que a galera conhece mais, né? A gente acompanha. Mas a gente vê a vaidade. E a vaidade atinge também as pessoas que não têm canal, mas que assistem os canais, que assistem. Né? De repente você vê nos grupos cervejeiros que alguém falou de alguém, coisa mesquinha, sabe? Alguém falou de alguém, que alguém criticou alguém, que alguém riu de alguém, que alguém acha que o método dele é melhor. Gente, nós somos homens e mulheres, senhoras e senhores, adultos, né? Pessoas esclarecidas. Qualquer ser humano, cara, que em qualquer área que ele estiver, que ele acredita que ele é melhor do que o outro, cara, ele está limitado. Ele está realmente atrasado e perdido. Não existe. Não existe. Lógico. Às vezes a gente engana. Às vezes o outro engana. E a gente tem grandiosidade para reconhecer, pô, cara, ó, eu estava enganado nisso. Não é bem o que eu falei, não. Eu já vi vários canais cervejeiros fazerem isso. Os caras falarem uma coisa e depois voltar e... Ô, gente, falei isso aí, cara, mas eu não sei, eu me enganei. Eu vi um vídeo do Shin, meu irmão Shin, falando sobre levedura lager, levedura não sei o que. Ele teve um engano, ele voltou e consertou. Não tem problema nenhum. Agora, se achar que você é melhor que o outro, fica difícil. Igual, por exemplo, eu tenho um QG direito. Olha, grande porcaria, né? Eu tenho um QG direito, eu tenho gente que põe em garrafa. Somos iguais, cara. Traz sua garrafa, bebe do meu QG direito aqui, tem uma latinha aqui também. Eu fermento na bombona, cara. Eu fermento na bombona. E tenho amigos que tem fermentador inox, autorrefrigerado. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Autorrefrigerado é show.
bombona é show, galão de água é show. Eu tenho uma geladeira pra fermentar minha cerveja. E tenho pessoas aqui no canal que fermentam no cooler, na caixinha de isopor com gelo. Sensacional. Tem um canal que está começando agora, cara. É Beer. Beer. Oh, gente, me perdoe aí o dono desse canal, hein? Eu comento lá no canal dele, cara. Pra dar uma força, eu comento lá, faço comentário. Ele faz tipo canal Dark, sabe? Mas narrando. Ele mostra lá, ele fazendo a braçagem dele. Acho que é de 10 litros as braçagens. E ele narra. Se eu tivesse com outro celular aqui, eu ia conferir. Mas eu vou escrever aqui embaixo o nome do canal. Beer, um trem assim. Eu vou escrever, ó o nome aí, ó. Ó o nome aí. O cara tá começando agora. Eu tenho o maior respeito. Comento lá com respeito. Admirando o movimento. Que nosso movimento só vai crescer quando a gente respeitar todo mundo. Sabe, o canal do cara tem 100 pessoas. Meu canal já teve 0. Quando eu comecei, era 0 pessoas. Aí veio 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300. Nós estamos aí com 1.700 pessoas. Eu sei que vai crescer, vai aumentar mais. Mas meu canal não é diferente desse amigo que está começando lá, que tem 100 inscritos, não. Ele também tem coisas para mostrar, tem coisas para falar. Entendeu? Porque a gente trata-se de humanidade. Cervejaria caseira é humanidade. É seres humanos congratulando, conversando, trocando ideia, falando de cerveja. Não, mas eu faço assim, mas eu fermento a tal grau. Mas eu uso lama, eu não gosto de usar lama. Ótimo! Usa levedura nova. Ah, mas eu gosto de fazer a 18 graus, eu faço a 16. Cara, é isso que é o movimento. É troca de ideias, cara. É conversa. Não é achar que um é melhor que o outro. Por isso que o hobby não cresce. Entendeu? O hobby não cresce. Falta. Não é falta união. A pessoa fala assim às vezes. Ah, cervejaria caseira, falta união. Gente, não falta união. Não é união. Falta humildade. Falta humildade. As pessoas às vezes são arrogantes. As pessoas se acham especiais. As pessoas se acham melhores que as outras. Aí não vai. Isso aí em qualquer movimento, gente. Dentro da própria família. Se você se acha melhor que seus irmãos, você não vai combinar com seus irmãos, que seus irmãos vão sentir esse sentimento, que você se acha melhor. Então, não vai dar certo. Agora, quando você se acha igual, ou quando você se acha menor, aí você fica maior, né? Como diz a palavra, quando sou forte, sou fraco. E quando sou fraco, aí sou verdadeiramente forte. Então, estou falando das vaidades, gente. Não caiam nessa, vocês que são aqui inscritos no canal ou não inscritos, estão vendo esse vídeo, fazem sua cervejinha aí, cara. Não entrem nessa, cara. Não entra nesse jogo, não. Não entra nesse jogo, não. O jogo da cerveja caseira é de irmandade, cara. É da gente trocar ideia. Você aprende comigo, você comenta no meu vídeo, eu aprendo com você. Entendeu? Às vezes eu falo alguma coisa que não é que tá errado, mas que ali tá meio confuso e você comenta, cara. Eu aprendo com você. Quantas vezes aconteceu isso nesse canal aqui? Que alguém fez uma pergunta, de uma dúvida, veio outra pessoa e respondeu. Respondeu e eu agradeci, cara, obrigado por responder o amigo aí, tá? Sabe? É isso que é o movimento, gente. Imagina se a gente consegue, bicho, esse movimento de irmandade. Irmandade a ponto de eu poder ir para sua cidade, igual eu tô agora, eu estou voltando de Marília quando vocês estão vendo esse vídeo, né? É uma segunda-feira, vocês estão vendo esse vídeo. Ontem eu saí de Marília, ontem. Devo estar chegando em BH, eu já cheguei, né? Não sei. Depois vou pôr no comentário se eu já cheguei ou não na hora do lançamento do vídeo. Entendeu? Encontro cervejeiro em Marília, do Cerveja Pra Nós. Entendeu? Que foi lindo, eu gravei tudo, vai ter vídeo sobre o encontro.
Porque a gente tem que parar com isso, cara. Sabe, gente? Um outro ponto que atrapalha o nosso hobby. Então, onde é, velho? Tá aí, vocês viram, hein? Veja o review. Um outro ponto que atrapalha o nosso hobby, galera, é os grupos de WhatsApp. Ah, meu Deus. Grupo de WhatsApp ajuda demais. Igual nós temos o grupo do Clube Cerveja Pra Nós, que é do Shin Master. Cara, só tem cervejeiro monstro. A trocação de ideia é gigante. Mas às vezes acontece também, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Acontece também que tem grupos de WhatsApp que tem umas pessoas que tem uma visão elitista, gente. Ó, e eu não tô fazendo nenhuma crítica aqui não, tá, gente? Porque isso acontece, as pessoas até às vezes nem percebem que ele tem uma visão elitista. Perdão. Por quê? Eu trabalho com teatro de rua. Às vezes, as pessoas falam comigo: mas vocês não cobram ingresso? Vocês deveriam cobrar ingresso para separar as pessoas. Eu penso, não acredito que eu ouvi isso. Separar as pessoas? A gente quer juntar pessoas. Não queremos separar pessoas. As pessoas ainda acreditam que se um restaurante cobra caro, melhora a qualidade das pessoas que frequentam. E isso é uma mentira, gente. Cara, eu sou pobre, nasci pobre, trabalhei a vida inteira na siderurgia, graças a Deus, empregado a vida inteira, sou aposentado, mas sou um cara pobre, assim, não tenho grandes poderes aquisitivos. E eu sei me comportar em todo lugar que eu vou, cara. Não é minha questão social, minha questão financeira que diz como eu devo me comportar. Então isso é uma bobagem, esse papo de vão cobrar caro, que aí só vai entrar gente boa. Não. E às vezes tem esse pensamento elitista entre nós pobres. Entre pessoas pobres tem esse pensamento elitista. Né? E aí fica pensando, não, porque assim não tá certo, o certo é que... Cara, o certo é do jeito que dá pra você, meu amigo. Por exemplo, hoje tem um papo que as pessoas falam assim: você pode ser o que você quiser. É um perigo isso. Eu estou bem perto da câmera para vocês olharem nos meus olhos. Esse papo que falam para as pessoas, você pode ser o que você quiser, é um perigo. Porque eu me transformei, eu sou o que deu para ser. Essa é a realidade do país, cara. Eu sou do mundo. Eu sou hoje, aos 55 anos, o melhor que deu para eu ser. Dentro das possibilidades que eu tive, das oportunidades que eu tive, eu tentei ser o melhor. Eu cheguei aqui e posso falar de cabeça erguida: eu sou o melhor que deu para ser. Não o que eu queria ser. Eu queria ser um rockstar. Sou compositor, eu queria ser um rockstar. Entendeu? Mas não deu. Então eu sou o Marcos Câmara, aposentado, ator, cervejeiro, marido, pai. Sou o melhor que deu para ser. Essa é a realidade das pessoas. Então às vezes você critica um cara sendo que ele está fazendo o melhor que ele pode, o melhor que deu para ele ser. Aí vem alguém aqui e vê um vídeo meu, eu fazendo um review da cerveja, e critica de forma grosseira e dura, sendo que eu estou dando o melhor que eu posso, o melhor que deu para eu ser. Vocês assistem aqui no meu canal, é o melhor que eu posso fazer. Sério, não é nem 1 milímetro a menos do que o melhor que eu posso fazer. É o meu melhor. Mas claro que o meu melhor não é o melhor do mundo. É o meu melhor. Entende? Então o papo hoje foi para falar o que está atrasando nosso hobby. O que está atrasando nosso hobby é a vaidade. É a arrogância, né? De achar que, pô, se você não tem uma micro cervejaria em casa, então você não é cervejeiro? Pô, tá brincando comigo? Antes de descobrirem o aço inox,
ser humano já fazia cerveja. Antes de descobrirem as leveduras, descobrirem assim, as leveduras existem desde o começo do mundo, mas antes de dominarem as leveduras, de entenderem as leveduras, o ser humano já fazia cerveja. Antes de inventar CO2, o ser humano já fazia cerveja. Antes de inventar computadores, toda a tecnologia, torneiras italianas, o ser humano já fazia cerveja. E eram as mulheres. Quero que as mulheres se manifestem, as mulheres cervejeiras. Vocês estão caladas demais. Eu sei que tem muita mulher cervejeira aí fazendo cerveja boa. Entendeu, galera? A cerveja existe muito antes da tecnologia, muito antes de inox, muito antes de torneira italiana. As pessoas já faziam cerveja. Então para com essa bobagem. Antes de existirem cervejarias, fábricas, grandes fábricas que produzem milhões de litros, as pessoas já faziam cervejas em suas casas. Entenderam? Então, viva o nosso hobby, viva a cervejaria caseira, tá? E viva o respeito, viva a simpatia, viva a humildade. Mas não humildade, aquela humildade, que eu sou humilde, não. Humildade de saber que nós todos somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, não. Agora, a gente aprende um com o outro. Tá vendo? Para admitir aprender um com o outro, tem que ter humildade. Eu tenho humildade, mas não sou um bobo não, né? Cheio de defeito, todo torto, tá, gente? Sou santo não. Mas esse foi o recado de hoje, galera. Vamos aumentar o nível do nosso hobby. Vamos juntos, tá? Deixa um comentário aí se você concorda com o que eu falei, se discorda. Não tem problema nenhum discordar, galera. Não tem problema. Só seja gentil, seja educado. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Fui!